Sejam todos bem-vindos de volta ao Pode Parla, nosso segundo dia de gravações, né, Maurício? Hoje a gente está aqui no maior congresso da América Latina, o CIOSP 2025. A gente está bem feliz pela oportunidade que a Invista nos deu e montou um estúdio fantástico aqui de dar inveja pro Paulinho lá em Caxias, como a gente grava, né? Com certeza. O pessoal da equipe aqui fantástica e nos trouxe a oportunidade de trazer um conteúdo bem legal e professores bem, assim, que são amigos, viraram agora amigos, né, da gente. Renomados, né, Isso. nas suas áreas. Isso aí, de nomes nacional e internacional, para a gente poder trocar uma conversa aqui um pouquinho, né? Isso, lembrar o pessoal a seguir o canal, né, no Pode Parla, Malbise nas redes sociais e o meu amigo Celso Adami. É isso aí. Vamos agradecer então a presença agora do nosso colega Dr. André Pellegrini. Seja muito bem-vindo, meu querido. Assim, prazer te conhecer, né? A gente vem conversando agora desses dias antes aqui com uma pessoa muito legal, acessível, um baita professor, pesquisador. Seja bem-vindo ao Pode Parla. Muito obrigado. Tem que agradecer o convite, né, Celso, Maurício. É um privilégio estar aqui. Espero contribuir de alguma maneira aí. Tá certo, vai sim. André, conta um pouquinho da tua história, né, o que tu vem trabalhando, estudando, a tua formação. Vamos lá, Maurício. Eu sou especialista em periodontia e depois em implantodontia, nessa sequência. Então eu uso muito a base da periodontia na prática cirúrgica da implantodontia. Há alguns anos eu parei de fazer prótese, a reabilitação, passei bastão, tem né, a turma da equipe lá que trabalha com prótese, então minha formação ela é mais cirúrgica. E além do consultório da clínica, eu atuo na docência, atuo bastante também em pesquisa, lá em Campinas, na São Leopoldo Mandic, numa linha de pesquisa mais voltada para a reconstrução tecidual. Bem interessante. A gente sabe que tu tem uma técnica que chama Barbell Technique, é isso, né? É isso, Celso. A gente queria entrar nesse assunto porque é muito legal, a gente tem umas coisas que não são tão comuns para o nosso dia a dia da implantodontia, da cirurgia, e que tu explicasse bem como que ela funciona, o que a gente tem de vantagens, como que ela tá aí em que pé e tá para as pessoas poderem utilizar no seu dia a dia clínico. Claro. E como é que surgiu a ideia, né? É, exato. Opa, vamos contar, vou abreviar a história. Né? Mas é uma história que é uma história de muitos anos, eu diria de 2 décadas. Quando eu comecei a estudar reconstrução óssea, alteração dimensional pós-exodontia, né? Lá atrás, quando eu comecei no mestrado, depois eu fui para o doutorado, eu estudei muitas alterações dimensionais pós-extração. Né? Em 2010, nosso grupo publicou um trabalho que foi um dos primeiros momentos na literatura científica que a gente realmente conseguiu provar clinicamente que a alteração dimensional, a perda em espessura pós-extração, ela não acontece só em uma dimensão, não é só de vestibular para palatino, como se falava tanto no passado. Tem uma perda palatina ou lingovestibular. A alteração, a perda óssea é centrípeta. Então existe uma demanda para reconstrução bidirecional. E a gente tem uma limitação técnica muito grande. Você vai para bloco, você vai para ROG clássica, a gente reconstrói por onde? Por vestibular, porque você não consegue colocar um dispositivo, um parafuso, na posição adequada para o palatino. Né? Quantos profissionais vocês conhecem que já colocou bloco por vestibular e palatino? Né? É difícil, é impossível tecnicamente muitas vezes. Para fixação, então esse foi o grande fator que nos incentivou a desenvolver a Barbell. Eu falo nós, né, primeira pessoa do plural, porque é uma patente minha junto com meu grande amigo, parceiro, o Luiz Guilherme Macedo. A gente idealizou isso aí juntos. E é engraçado, a gente estava numa viagem, a gente foi para Barcelona, no Osteology, num congresso, e lá teve um simpósio sobre esse assunto, e foi um grande do meia-culpa, né? E o ministrador falou assim, olha, tá aqui o problema, perde por vestibular, perde por palatino, por lingual, e a gente só reconstrói por vestibular, e é um problema técnico da implantodontia. E a gente falou assim, pô, vamos desenhar alguma coisa para suplantar esse déficit. E aí surgiu o Barbell Technique, e ficou Barbell porque ficou com uma carinha de halteres, né? Você tem um efeito tenda de ambos os lados, então é um parafuso titânio, 2 cápsulas em pique, então ficou parecendo um halter, né? E a gente foi pro termo em inglês, porque a gente falou assim, pô, isso aí eu acho que tem um apelo comercial bacana, isso pode ter alcançar o mercado internacional, que é o que está acontecendo agora, né? Completando um ano de Brasil, exatamente um ano hoje. 25 de janeiro do ano passado lançamos no CIOSP, porque saiu a Anvisa no finzinho de 2023, janeiro de 24 lançamos no CIOSP, e completou um ano, e a gente, né, tomou essa decisão, um ano a gente ia para o mercado europeu. Então a nossa meta desse ano é entrar na Europa. E como é que a técnica funciona? Assim, elas são parafusos, são técnicos, como é que funciona? Celso, é assim, quando você usa um parafuso convencional de bloco, seja para bloco, seja para a técnica da tenda,
É um parafuso, ele tem uma extremidade afilada e na outra extremidade ele tem uma cabeça, com uma ranhura onde você vai adaptar a tua chave. Por isso que você coloca por vestibular. Você não consegue colocar por lingual, por palatino, não tem eixo de inserção. O que é o barbell? É um parafuso com ambas extremidades afiladas. Então você pega um parafuso um pouco mais longo, transfixa de vestibular para palatino e depois você acopla as cápsulas em pique. Então você tem o efeito tenda de ambos os lados, sem ter a demanda para um acesso palatino. Quer dizer, chega por palatino, mas o acesso é vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, no caso da mandíbula. Então você consegue ter o efeito tenda de descompressão tecidual de ambos os lados quando existir essa demanda clínica. E essa demanda não é pequena, é maior do que aquilo que a gente vinha fazendo. Sim, imagina. A alteração é bidirecional. E na prática, sim, ela funciona. A gente vai fazer uma transfixação por vestibular, o nosso acesso, obviamente, que é mais simples, né? E a gente faz uma fixação, então, daquelas as cabeças do parafuso, vão dar 2 cabeças de parafuso. E entre eles, assim, a gente vai gerar um espaço, há uma colocação de algum biomaterial, há um osso autógeno, algum material que é colocado entre esse espaço todo. Celso, é a técnica da tenda. É o conceito da técnica da tenda junto com o conceito da regeneração asseguiada. Mantém o espaço. É um mecanismo de descompressão tecidual interna. A diferença é que ele consegue promover essa manutenção do espaço e manter a estabilidade do enxerto particulado ali de ambos os lados. E tem uma segunda diferença, que a cápsula ela é em pique liso. Ele é muito melhor para tecido mole do que uma cabeça com ranhura de titânio, que muitas vezes, né, prejudica o tecido mole. Então você vai usar um enxerto particulado. Agora, se vai ser um biomaterial, ou se você vai usar autógeno, ou se você vai fazer uma mescla com autógeno e com biomaterial, ósseo condutor... Ou alguma membrana também? Né? Sempre, sempre. Tem que ter... barbell é tenda com ROG, na veia. Tem que ter membrana, só que qual é a vantagem? Você vai poder se dar o luxo de usar uma membrana colágena, hidrofílica, não estruturada. Por quê? Por que eu não uso uma malha de titânio, uma membrana de PTFE reforçada com titânio? Porque eu tenho um mecanismo interno de descompressão tecidual, não vai colabar. E por que eu digo que eu me dou o luxo de usar uma membrana colágena? Porque o risco de eu ter uma complicação pós-operatória quando eu trabalho com colágeno, eu estou falando de grandes aumentos aposicionais, né? É muito menor do que se eu comparo com uma malha de titânio, uma PTFE, que são materiais hidrofóbicos e que quando expõem contaminam. Aí você tem que remover tudo. Se você perde um enxerto numa dessa, o colágeno, se ele expõe, ele muitas vezes se autorresolve, absorve ali, então você tem um resultado muito melhor, um menor nível de complicação. Né? E a ideia não abrir, ele ficar fechado, esse membrana. Fechamento primário. E quanto que a gente tem percentual nos estudos de vocês de perda por vestibular relacionado à perda que a gente tem em lingual? Ótima pergunta. Que isso foi o que gerou o conceito lá atrás na publicação de 2010. No terço mais coronário do alvéolo é onde a gente tem mais perda. E a região mais crítica, que é onde eu preciso de volume ósseo, porque é a região da plataforma do futuro implante, que é onde a gente tem mais concentração de tensão. A perda, o montante dessa perda em espessura no terço mais coronário, após 6 meses de uma extração de um dente anterior superior, é em média 35%, juntando vestibular com palatino. Respondendo tua pergunta, que eu acho que foi o grande acréscimo que esse trabalho nosso de 2010 ele deu para a literatura. Tá bom, 35% geral, mas quanto é por vestibular e quanto é por palatino? Cerca de 1/3 de 25% a 30%, vamos dizer, pouco menos de 1/3 é por palatino, não é desprezível. É bastante coisa. Não é menos do que 25%. Isso a gente mostrou nessa publicação. Só que eu estou falando de uma perda de 35% em média após 6 meses. Mas essa perda, ela pode e vai aumentar ao longo do tempo. E quantos casos nós não temos de lâmina de faca? Caso de lâmina de faca, obviamente a perda palatina é muito grande. Né? Então se você reconstrói só por vestibular, número 1, teu implante vai ficar vestibularizado, que vai gerar muitas vezes um problema estético, se você tiver em região anterior, e com certeza uma questão biomecânica que ela é relevante.
Você não consegue depois reabilitar se não usar um abutment angulado. Um barbell, até hoje, eu nunca precisei usar mais abutment angulado, porque eu estou fazendo realmente promovendo uma reconstrução efetiva. E André, existe tecnicamente uma diferença do tamanho do parafuso para defeitos maiores ou menores? Sim. Ou mesmo algumas áreas mais extensas, esse pique ele tem diferentes larguras? Como é que você faz? É preciso fazer uma remoção? Como é que faz? Eu preciso botar o implante naquela região, tem um parafuso, como é que faz essa parte técnica? Muito legal a pergunta, viu, Maurício? Existem 4 opções de comprimentos: 6, 8, 10 e 12 milímetros. Depende da demanda. Então, você tem um paciente que perdeu praticamente só por vestibular. A perda palatina, ela existiu, mas ela foi desprezível. Eu vou usar um implante um parafuso mais curto, um barbell mais curto, e ao invés de eu colocar 2 cápsulas em pique, eu vou colocar só uma. Todo parafuso acompanha 2 cápsulas, mas eu vou usar só uma porque eu estou promovendo um aumento horizontal unidirecional. Não, meu paciente perdeu muito por vestibular e perdeu um tanto por palatina ou lingual, que é importante e demanda uma reconstrução. Vou pegar um parafuso mais longo, um parafuso de 10 e colocar 2 cápsulas em pique. E o que a gente foi vendo com o passar do tempo, Maurício? Dá para usar para vertical. Então o paciente tem um defeito vertical, pequeno, médio ou grande. Eu posso usar um parafuso mais longo ou mais curto e colocar ele na vertical, né? E com membrana colágena, não preciso usar malha, né? Então eu diminuo complicação no aumento aposicional de uma maneira geral, seja ele horizontal, seja ele vertical. E só concluindo para responder tua pergunta, fechando, né? Você perguntou para remover, existe um kit específico para instalar e para remover. Isso tudo é removido se tiver demanda. Ele pode ficar sepultado. Tá? Mas, não, tá bem no eixo da inserção do meu futuro implante. Você abre o retalho e desmonta com as mesmas chaves que você utilizou para montar. Então existem kits específicos para isso, opções de comprimento essas 4. O pique, a cápsula tem um diâmetro de 4,5 milímetros e é só, se você precisar, se for um espaço maior, você vai usar 2 dispositivos barbell, 3, 4. A média é 1 a cada 2 dentes. Cada 2 dentes, consegue. E hoje a gente vê em tecnologia. Vamos pensar nessa tua técnica, achei interessante. Se a gente planejasse fazer um planejamento reverso disso. Bom, eu tenho um posicionamento no meu implante, eu tenho que pensar, na verdade, na minha prótese final e a relação dela com o meu implante. Então, eu não sei se é assim que vocês fazem, mas colocamos nosso implante e o nosso dente na posição ideal e o implante relacionado a esse dente, e daí assim a gente poderia planejar se a nossa técnica vai fazer uma posição mais para vestibular e mais para lingual ou palatina? Exatamente. No software de planejamento, eu já consigo simular o posicionamento do barbell mediante aonde eu tenho a demanda para reconstrução. Isso no sentido vertical, no sentido horizontal. Então é o planejamento reverso para a reconstrução óssea, visando um posicionamento tridimensional adequado do implante lá na frente. Aí é perfeito, né? Essa é a ideia. Sim, a posição do implante tem que ser a posição mais tridimensional exata para resolver o problema da prótese. E aí a gente vai fazer a técnica relacionada mais para vestibular ou mais para lingual palatino, dependendo da posição final desse implante, né? Relacionado à prótese. Certamente. Legal. Eu sei que tu é um expert na área e tu publica livros, né, relacionados às células tronco, né, muito mais do que isso. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa regeneração, vamos dizer assim, celular, né, para dizer assim, as proteínas derivadas do esmalte, né, conversar um pouquinho sobre células tronco, aonde que a gente pode atuar dentro da área da odontologia nesse sentido. Fatores de crescimento e terapia celular, né? Isso. Eu sou apaixonado pelo estudo da terapia celular e uma das nossas linhas de pesquisa mais forte é o uso da terapia celular em regeneração óssea. Então a gente vem usando muito o emprego de células-tronco provenientes de tecidos que tenham relação com mineralização. Medula óssea, periósteo, até a polpa dental, né, que tem relação íntima ali com a dentina, que é a hidroxiapatita, né, que é a matéria inorgânica semelhante do tecido ósseo. O que a gente vem publicando, né, estudando ao longo desses últimos 15 anos, talvez até um pouquinho mais, são metodologias de mínima manipulação, que seria a centrifugação, por exemplo, como por exemplo a gente faz com o PRF, mas ao invés do tecido fonte ser sangue venoso periférico, eu vou para algo mais rico, como uma medula óssea aspirada da crista ilíaca, que tem células tronco mesenquimais, e eu consigo usar esse centrifugado clinicamente, associado a um bom biomaterial, né, ósseo condutor.
Ou eu posso também isolar a célula-tronco e cultivá-la em laboratório. Então, para tecido fonte de pouco volume, isso faz muito sentido. Por exemplo, periósteo. A gente tem uma publicação recente, ano passado, 2024, que a gente mostra uma metodologia de coleta e cultivo, isolamento e cultivo de célula-tronco proveniente do periósteo do palato. O periósteo, no palato, é a região que o periósteo está mais superficializada, é fácil acesso. Você usa um punch com 3 milímetros de diâmetro. Você não precisa suturar, fica uma aftazinha ali, né? Coleta, claro, vem junto o epitélio conjuntivo, você descarta isso no laboratório e faz uma digestão enzimática e trabalha com a metodologia de cultivo para isolar, cultivar as células do periósteo. Porque é um volume muito pequeno, polpa idem. Então você tem que cultivar as células para você ter ali uma quantidade adequada para carrear no seu biomaterial. Aí você usa um osso liofilizado com as células do teu paciente, que são células tronco com potencial de diferenciação osteogênica. Ou você pode ir além. No laboratório você pode pré-diferenciar essas células. Então você já está entregando o osteoblasto ali e um biomaterial que já não é mais um ósseo condutor, ele já tem potencial osteogênico e ósseo indutor. Né? Então a indução, fatores de crescimento. Talvez não tanto com a filosofia da melogenina que você comentou, Maurício, que a melogenina é uma proteína mais afeita para auxiliar na regeneração periodontal, ligamento periodontal, cemento radicular. Tem um artigo recente, né? Temos. Que até para estabilidade maior a longo prazo. Para pério, né? As amelogeninas são proteínas que induzem a formação do cemento do ligamento periodontal. Se eu quiser usar algo nesse mesmo princípio, não é célula, né? É um fator ali. Imagine que são moléculas sinalizadoras que vão angariar células para fazer o serviço. No final das contas, quem vai fazer o trabalho é a célula. Quando eu vou para a implantodontia, eu não estou pensando em cementoblasto, eu não estou pensando em cemento, em um tecido conjuntivo especializado do ligamento periodontal. Eu estou pensando em osso ou tecido mole, né? Mas aqui está falando de regeneração óssea. Então eu estou pensando em osteoblasto. Então faz mais sentido você ir para o caminho da terapia celular ou ir para o caminho de usar proteínas ósseas morfogenéticas, que são fatores de crescimento com grande potencial de osteoindução, tanto no sentido de ajudar as células-tronco a se diferenciarem em osteoblastos, como também na quimiotaxia, né? Osteoblasto, vem para cá, o defeito é crítico, estou precisando de você, né? Então são sinais bioquímicos que vão fazer com que essa mobilização toda aconteça e você pode ter uma reconstrução, mesmo de um defeito ósseo mais crítico, onde até ontem a gente só conseguia fazer com enxerto autógeno. E agora a gente consegue evitar a remoção de grandes quantidades de enxerto autógeno com esse tipo de tecnologia. Tentando fazer da parte clínica isso, eu estou pensando, puxando para a gente lá. Tu falaste em remover da cristilíaca. Isso talvez demande um procedimento hospitalar e com outro profissional. No osso da mandíbula, por exemplo, da maxila, a gente não tem algum lugar que a gente possa remover essas células mais progenitoras assim, para a gente possa assim, usar? Celso. Excelente essa sua reflexão. Quando eu vou para uma metodologia de mínima manipulação, eu preciso ter muito volume. Então eu preciso coletar um volume muito grande de medula óssea. Onde eu consigo isso? No ilíaco. O problema é que eu, como dentista, não posso fazer essa coleta, eu vou precisar de um médico. Tá? Normalmente um hematologista, mas teoricamente qualquer médico. Né? Ortopedista, um anestesista. Quando eu entendo que existe uma possibilidade tecnológica hoje de isolar e cultivar a célula, eu, como dentista, posso pegar a célula do periósteo do palato, da polpa dental, mas o periósteo do palato é mais versátil, porque eu posso pegar do indivíduo adulto, do meu paciente. Não preciso ter um dente descido esfoliando, já foi, o paciente já não tem mais dente descido, eu não atendo, não tenho paciente pediátrico. Então, quiçá um terceiro molar, uma situação, né, de uma abertura endodôntica, mas assim, a gente vem trabalhando com essa filosofia de se isolar, cultivar a célula do periósteo com a finalidade da terapia celular clinicamente. São os nossos, para onde nós estamos voltando os nossos estudos clínicos. E quais as perspectivas futuras assim relacionadas a terapias celulares à implantodontia, né? A gente vê aqui junto com o grupo Invista, a Nobel, né, a presença de um implante com um diferencial. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tudo isso. O implante tem um diferencial e a gente também tem pela empresa um abutment, né, com um diferencial, que daqui a pouquinho também vai estar chegando no Brasil. O implante já chegou, que é a superfície TAI Ultra, que tem um processo de nanotecnologia por anodização.
no terço mais próximo à região cervical do implante. E o mesmo tratamento no abutment, o que faz todo sentido, porque você consegue formar um tecido mole um pouco mais denso. Tem estudo clínico mostrando, inclusive, crítica, né? a área crítica, né? É ali que se inicia o processo de propagação da inflamação da mucosite, da periimplantite. A grande diferença do tecido periodontal versus o periimplantar é que o tecido periodontal ele é um tecido mais preparado para se defender. Ele tem fibras colágenas inseridas perpendicularmente, supracrestais, né? Ele tem uma topografia vascular mais interessante do que o tecido periimplantar. Então o tecido periimplantar num quadro de saúde é legal, é um selamento biológico saudável e a gente vê que tem longevidade, mas a hora que começa a doença, a gente não sabe muito bem como lidar com isso, né? Tratar periimplantite é complexo. Então o negócio é evitar. Então acho que essas tecnologias, elas agregam, e não é só histologicamente, a gente já tem estudos clínicos hoje mostrando que, inclusive, tem uma repercussão da diminuição do sangramento à sondagem, que é o parâmetro clínico mais importante que nós usamos para detectar se realmente o tecido está inflamado ou não, né? Sangramento à sondagem. Podendo até aumentar um pouco a faixa de gengiva queratinizada, sem enxerto. Claro que muitas vezes tem que fazer um enxerto gengival livre, né? Mas é uma tecnologia que promove alguma alteração positiva nos tecidos moles periimplantares. Isso vem entrando com a terminologia mucointegração, né? A gente teve o divisor da águas da implantodontia contemporânea lá atrás, que foi a osteointegração, e agora a gente foca na mucointegração, porque osso integrou, mas eu quero agora manter isso integrado, e para isso eu preciso de um ótimo selamento. Eu acho que esse tipo de tecnologia e essa superfície TAI Ultra, ela veio para ficar. Eu acho que isso aí é o futuro, é o que está acontecendo agora e é o que vai ditar os próximos, talvez em todas as outras empresas, a questão dessa relação que a gente tem com o implante componente com os tecidos periimplantares. Queremos te agradecer, André. A gente queria falar de um monte de coisa sempre. Esperamos ter uma outra oportunidade para conversar mais. Muito obrigado por ter aceitado o convite e trazer todas as informações num período tão curto de tempo, tanta coisa que a gente aprendeu aqui, né, Maurício? E eu sei que todo mundo também aprendeu. Poxa, de coração eu que agradeço a oportunidade, Celso, Maurício. Muito obrigado, viu? Agradecemos aí o teu tempo, agradecemos a todos que estão nos vendo. Até uma próxima. Até mais. Valeu.